Boa tarde, gente. Olha só, mais uma sexta-feira e estamos chegando à nossa reta final, né? Estamos chegando aí ao nosso final de ano, né? Foi um ano vencido, um ano difícil para todos nós, mas essa é a última aula de língua portuguesa do ano, tá? Então é com muita honra que eu finalizo aqui a nossa sessão de videoaulas. Na próxima semana nós teremos as nossas revisões e posteriormente as nossas avaliações concretas. Bem, estamos com um gostinho de final de ano, mas não podemos relaxar, não é? Então, vocês abram aí na página 51 da disciplina de língua portuguesa, tá? A gente vai falar um pouco sobre resumo e posteriormente os outros conteúdos, tá bom? Olha só, a página 51, que é essa daqui, tá certo? Vejam bem. O que é um resumo? Você já tem noção do que seja, né? Porque você já tem o conhecimento do que seja, você já tem uma familiaridade, porque vocês já fazem resumos, né? E o que é resumir? Gente, resumir é uma atividade, certo? Para todos os estudantes, que todos nós devemos fazer, né? Tá? Que vai exigir da gente certas habilidades, né, leitoras e também produtivas, né, no momento da escrita, habilidades produtoras de texto, né, onde nós vamos reconhecer as principais informações, né, que devem ser resumidas, né, e diferenciar, né, ideias principais, ideias secundárias, para que eu possa filtrar essas ideias principais e jogar no meu resumo. Outro recurso que a gente também precisa aprender é parafrasear, né? Eu não posso pegar a fala do outro e literalmente colocar no meu resumo, a não ser que seja entre aspas. Mas eu, aprendendo a parafrasear, eu vou colocar com as minhas palavras, né, aquilo que o outro disse de uma outra forma. Né? Então, a gente aprende a parafrasear, a gente aprende a localizar as principais ideias para que a gente comece a colocar no nosso resumo, tá bom? Gente, eu preciso orientar vocês nesse sentido, porque é um recurso de estudos que vocês vão utilizar aí para o resto da vida de vocês, até quando estiverem na academia, tá? Vocês precisam perceber que o resumo, ele implica escolhas, tá? E essas escolhas vão depender da finalidade daquele resumo, certo? Da finalidade, dos conhecimentos prévios, né, de quem resume e do destinatário daquele texto, né, para quem aquele resumo está sendo escrito. Por isso, né, vocês podem produzir resumos, né, diferentes de um mesmo texto. Por exemplo, eu posso pegar esse texto aqui da Alice, acho que a gente estudou, né? Não, eu tô confundindo com as outras turmas. Esse texto sobre o trabalho infantil, eu posso pegar esse texto, resumir, e, por exemplo, Anne, ela pode pegar o mesmo texto e resumir. Esses resumos vão ser diferentes, né? Porque cada um tem uma percepção diferente e cada um coloca as palavras de uma maneira diferente. Então, é basicamente isso, né? O certo ou o errado diz respeito ao entender aquilo que você está dizendo, certo? Entender ou não, certo? Entender a finalidade pretendida neste resumo. Vamos para as características. Então, ó, página 51, o resumo é uma estratégia de estudo, até coloquei ali na lousa, né? É uma estratégia e por meio dela você vai anotar as principais informações que são relevantes, né, de um texto, certo? E aqui na página 51, por exemplo, vocês já vão treinar, certo? Depois eu explico como lá nos áudios explicativos. O resumo, gente, é um recurso importantíssimo para o estudo de vocês, né? Comecem a praticá-lo sem que o professor peça, né? Muitas das vezes, por exemplo, na semana que vem a gente vai ter alguns momentos em que eu vou pedir para que vocês resumam a minha videoaula, né? Então, vocês vão pegar os principais aspectos da minha aula e resumir, né, as principais informações e montar o resumo de vocês. Comecem a praticá-lo no momento em que vocês estiverem estudando alguma disciplina,
né? Por exemplo, na semana que vem, né, a outra, vocês vão iniciar as avaliações. Então, o recurso que pode ser utilizado por vocês é o resumo, né? Assim como os fichamentos, né, que é algo que vocês vão estudar depois, servem como recurso para que vocês estudem. Então, deve ser uma prática que vocês devem fazer sem que o professor peça, tá? É um recurso de estudo, é uma maneira que vocês podem estudar. A gente lê, né, é uma das maneiras, a gente pode escrever, né, em forma de resumo, para que a gente consiga internalizar aqueles conteúdos dentro da nossa cabecinha, tá bom? Então, ó, o livro até indica, né? Comece a praticá-lo quando for estudar alguma matéria ou quando fizer pesquisas para elaborar trabalhos escolares. Então, quando vocês estiverem ali fazendo uma pesquisa de um determinado assunto, vocês podem resumir, trazer aquelas informações principais, ok? Vamos agora falar um pouco sobre essas terminações que estão no quadro, tá? Que constam lá na página 68. Eu vou até levantar, certo? Para que a gente possa exemplificar. Preste atenção. Palavras terminadas em izar e izar, com Z e com S. Quando é que essas terminações são utilizadas? Quando é que eu posso diferenciar um uso do outro dentro de uma palavra? Olha só. Izar ou izar? Izar com S ou izar com Z? O verbo tem a terminação izar com S quando a palavra primitiva, o que é uma palavra primitiva? É a palavra que dá origem a uma outra palavra, né? Nós já estudamos isso. Então, ó, quando eu tenho um S final na palavra primitiva, isso implica dizer que eu vou usar esta terminação com S na palavra. O verbo tem a terminação izar com S quando a palavra primitiva tem S na última sílaba. Então, eu vou identificar a última sílaba da palavra. Se ela tiver um S, então eu vou usar izar com S, certo? Por exemplo, a palavra pesquisa, ó, ela tem, ó, quantas sílabas eu tenho? Pesquisar. A última sílaba, izar, é composta por um S, certo? Portanto, ó, a minha terminação vai ser izar com S, certo? A palavra aviso, aviso, última sílaba tem um S, portanto, eu vou utilizar o izar na minha palavra derivada, né? Aviso é a palavra primitiva que contém um S final na última sílaba, portanto, avisar não vai ser com Z, vai ser com S, né? Porque a palavra primitiva tem um S final, certo? E quando é que eu uso izar com Z? Quando o meu verbo, a minha palavra, não tiver um S na última sílaba. A terminação izar com Z é usada quando a palavra primitiva, até faltou aqui, quando a palavra primitiva não tem S na última sílaba. Por exemplo, banal. Eu tenho duas sílabas e a minha última sílaba ela não tem um S. Portanto, essa minha palavra primitiva, que dá origem à palavra derivada banalizar, vai ser escrita com izar, com Z, né? Banal, minha palavra primitiva, ela não tem S na última sílaba, portanto, banalizar, que é uma palavra derivada de banal, vai ser escrita com Z, né? No final, izar com Z, certo? É bem simples essas regras. Bem, pessoal, agora vamos ver as terminações oso e osa. Quando é que elas são utilizadas e também a terminação esa com Z, tá bom? Então, vejam só. As terminações oso e osa, elas vão aparecer em adjetivos que derivam de substantivos. Recapitulando, os substantivos, gente, você já sabe que é a classe de palavras que dá nome a todos os seres, sejam eles animados, sejam eles inanimados. E os adjetivos, eles vão qualificar ou caracterizar esse substantivo. Então, ó, no caso do oso e do osa, as terminações, essas duas terminações, elas vão aparecer quando um adjetivo vai derivar de um substantivo, certo? Por exemplo, gosto.
Gosto é um substantivo, certo? Quando a gente sente o gosto das coisas, né? Eu tenho aqui um substantivo. Esse substantivo dá origem à palavra gostoso, que vai ser um adjetivo, né? Quando eu digo, aquele feijão estava muito gostoso, eu estou qualificando aquele feijão como maravilhoso, delicioso, bom, né? No paladar. Então, gosto, que é um substantivo, dá origem a gostoso, que tem a terminação oso, certo? Fama. Fama, gente, é um substantivo, né? E que dá origem ao adjetivo famoso, que tem a terminação oso, né? Famoso é uma pessoa de renome, né? Que faz sucesso. Então, ó, se eu disser Roberto Carlos é famoso, então famoso é um adjetivo que está qualificando Roberto Carlos como tal, né? E esse adjetivo famoso deriva de fama, que é um substantivo. Então, essas terminações oso e osa vão aparecer em adjetivos como este, que derivam de substantivos, certo? Está claro? Vamos para o ESA. Ah, professora, e a terminação ESA, quando é que ela é utilizada? O ESA é o contrário, certo? O ESA, tá? Muitos substantivos, eles não são formados, aliás, eles são formados de adjetivos com o acréscimo da terminação ESA. Então, ó, belo. Belo é um adjetivo, né? Belo qualifica alguém que é bonito, né? Então, belo é um adjetivo que dá origem ao substantivo beleza, que tem a terminação ESA. Vejam que é o contrário daqui. Grande. Grande é um adjetivo, né? Se eu digo aquele prédio é grande, estou qualificando aquele prédio como grande. Então, grande é um adjetivo que dá origem ao substantivo grandeza, certo? Grandeza tem a terminação ESA com Z, ok, pessoal? Então, normalmente, né, as palavras terminadas em ESA, elas são derivadas de adjetivos, né? Formam substantivos com essa terminação ESA, que derivam de adjetivos, tá bom? Bem, pessoal, por fim, a gente vai relembrar um pouquinho sobre os HQs, né, as histórias em quadrinhos. Já é um gênero que vocês têm uma certa familiaridade, né? Próximo ano vocês vão aprender um pouco mais sobre esse gênero, aprofundar a questão dos recursos visuais, que eu até mencionei, né, para que vocês fiquem já inteirados, né, já estão cientes, para que o próximo ano vocês arrebentem e fechem com chave de ouro. Gente, história em quadrinhos, eu queria fazer a leitura, certo? Dessa história da página 63. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse momento, tá? Porque eu vou apresentar um recurso para vocês diante dessa leitura, tá? Página 63, vamos lá. Saco arrumar a cama. Isso não é nada. Lá em casa todo mundo ajuda um pouco. O papai lava a louça. Puxa! A mamãe passa a roupa, a vovó faz as compras. Tá, e você? Eu fico fazendo um showzinho para manter a moral da tropa. É a musa do verão, calor no coração. O menino maluquinho começa a cantar, né? Gente, esse é um HQ do Ziraldo, né? Muito engraçado. Porque o que acontece aqui? Ele tá contando pra amiga, né? Que papai faz isso, mamãe faz isso, e você, o que você faz? Aí ele diz que fica fazendo um showzinho para manter a moral da tropa, né? Para manter a ordem, né? Para que eles façam as coisas. E aí ele começa a cantar uma música, né? Que é muito conhecida aí dos anos 2000. Eu esqueci até o nome do cantor agora, que é Musa do Verão, que dá um certo humor, né? Gente, último quadrinho. No último quadrinho, né, que é esse que é o mais engraçado, né, eu tenho alguns recursos visuais que vocês vão estar estudando no próximo ano, não vou citar agora, mas eu tenho um recurso interessante, que é o chamado recordatório, tá? O que é um recordatório? O recordatório, gente, é uma legenda ou é uma caixa de texto, tá? Que tem diversas funções, como, por exemplo, contar fatos já ocorridos, apresentar explicações,
mostrar a fala de alguém que não aparece nos quadrinhos. Então, aqui, ó, no último quadrinho, eu tenho um recordatório, que é esse aqui, ó, que vai apresentar a ação seguinte, né, que é a ação do menino maluquinho. Ele diz que fica fazendo um showzinho para manter a moral da tropa, certo? E também, gente, o que é que qual é a finalidade desse tipo de gênero, né? Entretenimento, né? As HQs, elas têm essa questão do entretenimento para o leitor, certo? Faz com que a gente reflita sobre algumas situações, né? Então, o menino maluquinho é um tremendo e um preguiçoso, né? Por que não ajuda os pais em casa? E ainda tira a maior onda, né? Faz com que a gente reflita sobre situações cotidianas, né? Situações reais que a gente vive, tá? E essas situações cotidianas, quase não sai, são representadas com muito humor, né? É muito engraçado como foi agora, tá? E o humor, ele vai resultar na chamada quebra de expectativa, certo? Essa quebra de expectativa ocorre quando nós, leitores, somos levados a pensar, certo? A esperar determinada ação do personagem e outra inesperada acontece. Então, o que a gente poderia esperar, por exemplo, do menino maluquinho aqui, que ele dissesse qual é a ação que ele faz dentro de casa, se é lavar um prato, varrer uma casa, botar o lixo fora, mas não. Houve uma quebra de expectativa, né, bem humorada, trazida aí pela legenda, né, eu fico fazendo um showzinho para manter a moral da tropa. E aí ele começa a cantar, né, então isso quer dizer aí que a gente esperava algo dele, né, mas acontece justamente outra coisa, né, algo inesperado que vai trazer essa questão do humor, né? E o humor resulta justamente nessa quebra de expectativa para nós, leitores. Bem, como eu disse para vocês, né? Próximo ano vocês estarão estudando aí outros recursos, que são os recursos visuais, as metáforas visuais, as linhas cinéticas, né? Eu já, em outras oportunidades, já conversei um pouco sobre isso com vocês, né? É interessante que vocês consigam perceber esses recursos, né? Porque esses recursos fazem com que o leitor ele consiga interligar, né, linguagem verbal, linguagem não verbal, juntar tudo e trazer essa compreensão, fazer com que ele interprete melhor. Tá bom, pessoal? Gente, finalizamos por aqui. Um beijo no fundo do coração de vocês. Tchau, tchau e até já.